Olá! Neste item, o livro Processo Tributário trata da cautelar fiscal, ação pouco utilizada pela Fazenda Pública e que, com a edição da Lei 13.606, tende a ser ainda menos utilizada do que anteriormente. Qual a finalidade da cautelar fiscal? Qual a sua razão de ser? Nós sabemos que a tutela cautelar, diferentemente da tutela cognitiva e da executiva, ela não tem por finalidade imediata afirmar se o direito existe ou realizar ou satisfazer um direito pressuposto. A sua finalidade é instrumental, é garantir a efetividade de um desses dois outros tipos de tutela. E é exatamente isso que se faz através da cautelar fiscal. Através dela, a Fazenda pretende ver garantido o seu direito de futuramente receber o crédito tributário em uma execução fiscal. Ou seja, a finalidade da cautelar fiscal é garantir a efetividade da tutela executiva. Daí os seus requisitos, os requisitos para o seu deferimento, serem basicamente a fumaça do bom direito, que consiste na existência de um tributo a ser recebido pela Fazenda, lançado, ou em vias de constituição no processo administrativo, e, de outro lado, atos praticados pelo sujeito passivo que indiquem uma tentativa, um propósito de se evadir do pagamento. O sujeito passivo está se desfazendo do seu patrimônio, está dilapidando o seu patrimônio para, quando for futuramente executado, não garantir, não pagar a dívida. Nesses casos, justifica-se que os seus bens sejam bloqueados e é isso que faz a cautelar fiscal para garantir que no futuro, quando a execução fiscal seja proposta, haja bens a serem penhorados. É interessante notar que, ao longo do tempo, foram surgindo figuras adicionais, complementares da cautelar fiscal. Uma delas é a chamada indisponibilidade online de bens, prevista no artigo 185 do CTN. Ali, nós temos uma espécie de cautelar fiscal que é dada incidentalmente nos autos da própria execução. Também existe, agora com a Lei 13.606, a chamada averbação pré-executória, que é um bloqueio de bens do contribuinte quando tem os seus débitos inscritos em dívida ativa e não faz o pagamento no prazo indicado pela Fazenda Pública. Nesse caso, como disse, trata-se de uma tentativa de instaurar uma execução administrativa, porque o bloqueio já é feito na via administrativa, sem obediência ao devido processo legal judicial, e trata-se de uma medida que até de algum modo torna desnecessária a cautelar fiscal e por isso pode ter a sua constitucionalidade posta em dúvida. A cautelar fiscal também é utilizada para, no seu âmbito, se investigar a respeito da possível responsabilidade de terceiros não indicados na certidão de dívida ativa. Então, o fisco tem usado a cautelar fiscal, por exemplo, para obter a responsabilização de grupos econômicos, de terceiros, de sócios dirigentes, de sócios de fato, de pessoas jurídicas, pelos débitos devidos por essas pessoas jurídicas, aspecto que também é tratado neste capítulo. Então, eu agradeço a atenção de todas e de todos e desejo uma boa leitura.